Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Beck, sou orientador de estudos, também sou professor de informática e começo agora a primeira parte da minha revisão de véspera para o tão esperado concurso do TJ do Paraná. É legal que você entenda que eu vou dividir, eu vou setorizar a minha revisão, seguindo elementos, claro, do edital e observações quanto à banca, como é que a banca pode cobrar cada assunto. E eu vou começar diretamente falando sobre o nosso querido hardware e conceitos fundamentais. Se eu observar o edital, é um edital que traz vários elementos de hardware. Fala lá sobre os periféricos de entrada, os periféricos de saída. Mas e analisando o Sebrasp, será que isso é importante? Eu acho pouco importante. Ainda mais numa prova que você acaba tendo apenas 5 questões. Aí você pode pensar assim, né? Pô, Beck, se você acha que é pouco importante, por que você traz numa revisão de véspera? Por uma questão de respeito e medo da banca. Se isso cair alguma coisa, eu vou tentar fixar, travar aqui contigo. Então, bora trabalhar. Primeira coisa, falando desses conceitos fundamentais e tudo mais, é falar do termo byte. Byte, ou termo binário. Difícil de fazer essa referência, mas essa referência é importante. 8 bits. Bits são sinais, lembra? 0 ou 1. Lembra lá? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 bits. Aqui com 8 bits, hipoteticamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, eu tenho 1 byte. Essa relação eu preciso saber. De uma forma usual, tradicional, eu acabo usando o termo byte para mensurar capacidades. Eu posso mensurar velocidades com byte? Eu posso. Mas o tradicional, quando você vê uma imagem do Windows Explorer, do explorador de arquivos no Windows 10, geralmente na coluna de tamanho, os tamanhos de arquivos são dados em kbytes, 1000 bytes. Então o B maiúsculo denota o byte. Pode ter disquete, que é mais antigo, CD 700 megabytes, DVD de camada simples 4,7 gigabytes e assim por diante. É claro que essa relação toda segue uma espécie de tabela. Essa tabela resume para você, ó, bit, a menor unidade de dado de um sistema computacional, 0 ou 1, byte, o conjunto de 8 bits, e aí eu começo com as grandezas. E existe uma relação que é a mais importante de se saber. Eu acho difícil o Sebrasp chegar nesse nível de especificidade. Se fosse, eles tivessem mantido a possibilidade da Banca Federal do Paraná, seria muito importante. Por isso que é muito importante você trabalhar e estudar muito a banca. O conteúdo é fundamental. E saber e aliar isso, não é ou o conteúdo ou a banca, é aliar. Saber bem o conteúdo e a forma que a banca acaba cobrando digamos assim, a combinação perfeita para você detonar a tua prova. Então, ó, 1 kbyte não vale 1000 redondinho, vale 1024 bytes. Tá ali, ó. Vou repetir aqui porque é importante. 1 kbyte, então isso aqui é a mesma coisa que 1 kbyte. Mas presta atenção. Para os cálculos normais de uma prova estilo Sebrasp, até hoje, ele não quer que você saiba de forma muito minuciosa essa diferença. De forma assim, uma pergunta direta, quantos bytes tem 1 kbyte? Pô, é legal saber 1024. Agora, tais arquivos precisam ser colocados num pendrive com tanto de espaço. Essas relações, você não precisa fazer o cálculo minucioso. Primeiro, que na parte de informática não haverá essa necessidade, entendo eu. É claro que eu não sei quais são as questões, mas eu estou aqui seguindo um padrão estatístico da banca e sempre dá certo, tá? Aí você tem o mega, que é milhão, importante saber, o giga, que é bilhão, e o tera, que é trilhão. Ah, tem mais elementos? Tem. Só que esses são os mais importantes. Então acompanhe um detalhe comigo aqui, ó, para você ter uma ideia. Se eu tenho lá um arquivo de 1000, eu vou arredondar para baixo, kbytes, eu vou dizer que eu tenho um arquivo de 1 megabyte. Percebeu? Toma cuidado com isso. Aqui eu estou arredondando. Mas olhe, se eu pegar o meu Windows Explorer, vou pegar aqui o explorador de arquivos no Windows 10. Vou pegar uma pasta que eu tenho aqui no meu computador, uma pasta qualquer. Vou na minha área de trabalho, vou pegar a pasta arquivos aula, e vou mudar o modo de exibição dessa pasta para detalhes, hipoteticamente. Ó, detalhes. Aqui no tamanho é tudo em kbyte, presta atenção. Ó, 26.137 kbytes. Se você quiser transformar esse cara em megabytes, você vai fazer 26,137 megabytes. Percebeu como funciona? Só corta as 3 casas aqui e mete a vírgula. Separa milhar e mete a vírgula. Esse valor aqui, ó,
1.870 mil bytes, percebeu? Ou é 1,887 megabytes. É essa situação que eventualmente pode aparecer na prova. Essa relação, ou seja, essa relação, vou voltar aqui, ó, de 1000 kbytes, ó, você mete a vírgula aqui, ó, e vai virar 1 megabyte. Então eu posso arredondar assim? Não está certo, é claro que não, mas eu não estou preocupado se você vai acertar, se você vai aprender informática ou não vai. Não é isso. Eu estou preocupado agora sim se você vai ou não vai acertar a questão. Então toma cuidado, para os cálculos dá para encarar daquele jeito que eu te mostrei. Existem componentes do computador, como o processador, que é a mesma coisa que CPU. Então aqui é o processador. Eu acho difícil ele cobrar elementos de hardware. Ricardo, tudo para você é difícil? Essa primeira parte. Você vai observar na sequência da minha revisão, quando eu falar das planilhas eletrônicas, quando eu falar do Word, eu vou dizer, isso é certeza que vão cobrar. Quando eu falar da parte de segurança, isso é certeza que vão cobrar. Só que eu quis dar uma revisão super completa para você aqui, tá? Então, o processador, a memória RAM, que é a memória principal do computador, legal saber que ela é volátil, que ela perde os dados quando desligada, e o HD, que é a mesma coisa que hard disk ou disco rígido, que é o lugar onde eu armazeno os dados. Por exemplo, o HD de 1 terabyte. Quantidade de memória RAM, 8 gigabytes. Percebeu? Então tem essa situação. Só que o que é importante desse slide? Saber que existe uma unidade de armazenamento, que é o caso aqui, ó, armazenamento. Essa unidade de armazenamento, ela é mais rápida, é o SSD. Ela é 10 vezes mais rápida que um HD tradicional. Só que ela é menor. Só que ela é menor no tamanho. Se você fizer uma comparação de preços, ela é bem menor do que um HD. Ela é bem menor do que um HD, só que é 10 vezes mais rápida. O cara vai cobrar. Olha só, olha como mudou tudo agora. O cara vai cobrar de você. Qual é o dispositivo que tem tecnologia similar ao pendrive, que tem a finalidade de armazenamento e que substitui ou acaba complementando o HD. O SSD, ele é muito mais rápido e vai deixar o teu computador mais rápido. Tudo bem? Toma cuidado com isso. É uma unidade de disco de estado sólido. Tem que saber desses caras. Existe uma classificação dos próprios dispositivos, dos periféricos, que eu quero ver contigo. Esse slide eu quero trazer para você esse elemento de armazenamento, que eu trago aqui, ó. Esse é um HD normal, 2 terabytes, ó, 2 terabytes. Hoje em dia, os SSDs que você vê aqui, eles têm lá 250, vou arredondar, 250 gigabytes. Então é 1/4, ou às vezes 1/8 do tamanho de um HD normal. Tem HD externo, tem pendrive de 16 GB, por exemplo, tem Blu-ray já vai para os 25 GB por camada e assim por diante. Só que o que estão cobrando, o que o Sebrasp, quando cobra hardware, acaba cobrando? Ele acaba cobrando de você o lance do SSD. Então cuidado com essa sigla, tá? É legal que você saiba também que o hardware, ele é classificado como de entrada, de saída e de entrada e saída. Ele deixa isso muito claro no edital. E aí vem o negócio, vem umas borboletas na barriga. Você pensa assim, tá, Ricardo, ele não costumeiramente cobra, é que o edital foi feito antes, há muito tempo atrás, e foi aproveitado para o concurso, pô. Então presta atenção no que eu estou te dizendo. Periférico de entrada, aquele que eu uso para mandar informações, dados para dentro do computador. Periférico de saída, aquele que o computador usa para nos mandar informações. De entrada, teclado, mouse. De saída, monitor, caixas acústicas e assim por diante. Mas há aqueles periféricos, dispositivos híbridos, que fazem as duas coisas. Por exemplo, impressora multifuncional. Você pode, inclusive, imprimir, que é um procedimento de saída, e você pode digitalizar um documento, que é um procedimento de entrada. Então ela é híbrida, entrada e saída de dados. Muito cuidado com o que eu vou te dizer agora. O processador e a memória RAM não são classificados no quesito de entrada e saída. Não são classificados, tá? Tá aí o HD e o pendrive. Além de armazenamento, o HD e o pendrive também são classificados como de entrada e de saída. Mas a memória RAM e o processador não entram nessa classificação. Ricardo, a tua revisão, ela vai ficar nessa de teoria? Não. Eu trago questões para você também. Dá uma olhada. Considere que um provedor de e-mails
limite em 10, olha só, megabytes. Você vai arredondar. Você lembra quando eu falei para você? Essa é a questão Sebrasp, pô. Por mais, com certeza você já deve ter feito essa questão. Cara, eu ainda não fiz. Então é hora de fazer. Aqui o objetivo é trazer questões emblemáticas para quê? Para acabar com o seu desespero. Você vai lá para arrebentar. Qual o teu sonho hoje? Não é passar no TJ? Então pega pesado, mata essas 5 questões de informática. Essa é uma grande possibilidade. Então veja, 10 megabytes, a gente vai poder fazer aqui uma analogia que isso é o mesmo que 10.000 kbytes. Ah, Ricardo, mas o valor é diferente, porque 1 kbyte vale 1024. Eu sei, mas para a prova não nos interessa. Eu quero chegar na porcaria da resposta certa, e só. E é isso que eu quero que você veja. Pode arredondar nos cálculos, a não ser que seja coisa muito específica. Aí tudo bem. Veja lá, o espaço disponível para o envio de arquivos e que se deseja enviar 10 arquivos. Então você pode colocar no máximo por e-mail 10.000 kbytes. Só que você tem 10 arquivos que não estão compactados, cada um com 1.400. Você percebeu que eu poderia escrever aqui, ó, caso eu quisesse, 1,4 megabytes? É a mesma coisa para nós. Nesse caso, em um único e-mail, a quantidade máxima de arquivos que poderá ser enviada é igual a... Pô, se em cada e-mail eu tenho 10.000 kbytes e eu tenho 10 arquivos, 10 vezes 1.400 kbytes, não vai caber 10 dentro. Não tem nem a resposta 10, não me irrita. Não vai caber. Então, quantas vezes 1.400 cabe dentro de 10.000? 7. Ah, aí não vai me errar no cálculo, pelo amor do santo. E meu objetivo na revisão não é isso. Quantas vezes cabe 1.400 dentro de 10.000 kbytes? A gente está dentro da mesma unidade. E aí você vai saber quantos arquivos ele pode colocar. Você viu que o cálculo que a Sebrasp, que a banca coloca para você, ela é minuciosa, ela não é minuciosa ao ponto de ter que saber que 1 kbyte vale 1024? Claro, se eles quisessem dificultar, eles poderiam perguntar assim para você, ó, fugindo dessa questão. 1 kbyte, que já foi questão de TJ, vale quantos bits? Aí as coisas mudam de figura. Porque 1 kbyte vale 1024 bytes. Mas você tem que saber que 1 byte vale 8 bits. Aí você vai ter que fazer uma multiplicação, com certeza. Vai ter que pegar esse cara e multiplicar por 8 para chegar na quantidade certa de bits. Então, cuidado daí com a nomenclatura entre bytes e bits. Eu não vejo o Sebrasp fazer esse tipo de situação, tá? Aí você pergunta assim, tudo bem, Ricardo, mas aquele lance do SSD, como é que ele pode cobrar? Sempre vem essa pergunta. Faz mais de 23 anos que eu dou aula para concursos públicos, e é sempre a pergunta, Ricardo, eu vi o conteúdo, mas como é que eles cobram? É a pergunta perfeita, porque como você sabe, você tem que aliar o conteúdo com o estilo da banca, como é que ela pergunta, e é assim que a gente consegue chegar lá. Então veja, atualmente são utilizadas 2 tecnologias para armazenamento permanente, ou seja, fica guardado lá de dados em computadores pessoais. O HDD, o Hard Disk Drive, e o SSD, Solid State Drive, disco ou drive de estado sólido. Esse aqui, ó, é 10 vezes mais rápido, lembre-se disso. Considere as seguintes afirmativas a respeito dessas tecnologias e assinale a afirmativa correta. A tecnologia SSD consome menos energia do que o HDD. O HD, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba tendo mais partes mecânicas, então ele consome mais energia. O HD consome mais energia. Então, essa aqui está correta. 2. A velocidade de leitura e gravação de dados do SSD é superior. Sim, 10 vezes é superior. Sim, é. 3. Considerando a capacidade de armazenamento, os dispositivos com base em SSD são proporcionalmente mais caros dos que os HDs. Sim, proporcionalmente mais caros. Nossa, Ricardo, todas certas. Todas estão corretas, contempladas na letra D. Ó, mais ou menos aqui, um HD de 1 terabyte, ou arredondando para baixo, 1000 gigabytes, ele custa o mesmo valor do que um SSD de 250 gigabytes. É o mesmo valor. Aqui, ó, o mesmo valor. Então, 1000 GB de um HD é o mesmo que 250 de um SSD. Então ele é proporcionalmente mais caro mesmo. Dessa questão, nós temos todas corretas. E claro, preciso fixar conteúdo e trago para você.
periférico de E/S ou I/O. O I/O, input e output. E aí eu pergunto para você, o SSD se enquadra no quê? Se enquadra em periféricos de entrada e saída e ele é também de armazenamento permanente, tá? Claro, tem periféricos de entrada, periféricos somente de saída. Exemplo, webcam. A câmera, ela só é de entrada. Ela pega a minha imagem e manda para dentro do computador. Acabou. Por exemplo, o monitor com tela de toque, touchscreen, é de entrada e saída. Você interage na tela, manda para o computador e na mesma tela há o retorno dos detalhes. Processador e memória RAM, lembre-se, processador e a memória RAM não são classificados nesse quesito. Então, cuidado, muito cuidado com isso. Vou dizer assim, a parte de hardware e conceitos iniciais é essa. Veja, é uma revisão. Eu estou sendo o cara mais pontual possível, com um objetivo só: resolver o teu problema. O teu problema é informática, a gente vai resolver nessa revisão. Se fugir daqui, o teu concorrente também não vai ter facilidade. Tenta entender isso. Se você bater o olho em 5 questões difíceis, fora disso aqui, estará difícil para o teu concorrente também. E você tem chance. Para você conquistar o teu objetivo, para você mudar a tua vida, só tem um grande segredo. Não desista da prova. Eu sempre falo que você tem que ter um plano B. Tem um plano B. Poxa, o que é o TRF da terceira região? É um plano B. O que é sair a banca do TJ de Santa Catarina? É um plano B. Existem vários planos B. Mas o plano B ele não existe dia 22. Dia 22 é a tua prova. O plano B é para segunda-feira, para dia 23. Porque às vezes você está fazendo a prova, aí você fez lá a primeira questão de informática era difícil, segunda questão de informática era difícil, aí você pensa assim, cara, eu vou desistir. E você pensa, isso é errado. Cara, eu vou desistir, tá muito difícil. Aí você olha para o lado, acha que as pessoas estão bem, elas não estão. Tá todo mundo no mesmo barco. Se você for forte nesse momento, resiliente nesse momento, você não vou desistir. Aí você pensa, mas aí tem o TRF, vou desistir. Aí tem o TRF3, eu estudo mais. Para de pensar assim. Vai até o final lutando para valer. Acredite, você vai passar. Se for uma questão de hardware, está dentro desses esquemas que eu falei. Ou de conceitos iniciais. Se for de sistemas operacionais, ele não deixou claro no edital. Por quê? Porque ele não sabe, ou a gente não sabe se será Linux ou será Windows. Pela nossa situação, talvez, e até pelo número de questões ser muito pequeno, eu acho que não caia Linux. Eu acho que a tendência é cair o Windows. E saber das extensões é algo fundamental. Mas, Ricardo, lá no Linux também tem extensão de arquivo compactado? Sim, o comando. Lembra que no Linux tem os comandos que a gente tem que decorar? Um dos comandos que pode, entre outras coisas, compactar é o tar, de compactar. Ricardo, você escreveu letra minúscula por quê? Porque o Linux, ele é case sensitive. No Linux, vou fazer aqui um adendo do Linux, né? No Linux, ele é case. É de barbear? Não me irrita. Sensitive. Ele é sensível a letra maiúscula e minúscula. Então o comando tar é para compactar. E claro, lembrar que o Linux é um software livre. Tá, mas o que você quer dizer? Eu quero dizer para você que tanto no Windows como no Linux existem arquivos compactados e a extensão zip é a por padrão utilizada no Windows. Inclusive, quando você cria um arquivo compactado no Windows, ele chama esse arquivo de pasta compactada e trata isso como se fosse uma pasta. Mas é óbvio, você pode ter programas externos, programas de terceiros, como WinZip, FuseZip, WinRAR, são programas que podem ser instalados no seu computador, que operam com outras extensões de arquivos compactados, como ARG e principalmente RAR. Como é que ele pode perguntar, Ricardo? O Windows trabalha de forma nativa com a extensão RAR? Não. A extensão padrão de arquivo compactado que é trabalhada com Windows é zip. É zip. E para você compactar, é botão direito, enviar para pasta compactada. Esse é o nome que ele dá, pasta compactada. Saber sobre as extensões é importante. Saber que, ao compactar um arquivo de texto, a redução de tamanho é muito grande. Vamos dar uma olhada no explorador de arquivos? Olha aqui, ó. Vou abrir aulas Word, eu tenho vários arquivos aqui. Eu vou pegar esse arquivo chamado ferramentas. Olha o tamanho dele, deixa eu arrastar. Está no modo de exibição detalhes. Você vê o tamanho dele aqui, ó, 24. Vou dar um botão direito, vou escolher a opção enviar para, que é igual no Windows 7,
pasta compactada. O mesmo arquivo tinha 24, agora tem 3. Por quê? Porque o índice de compactação dentro de arquivos de texto é bem grande. É por isso. Tem que saber isso. Ah, eu vou compactar um JPG, um MP3, a redução não será muito significativa, tá? É claro que eu tenho que saber, e essa é a questão da tua prova, sobre a lixeira. A lixeira é uma área temporária, tem no Windows 7, tem no Windows 10, é uma área temporária que mantém os arquivos que você porventura excluiu, mas não excluiu definitivamente. Esse definitivamente também, o termo utilizado é permanentemente. Para excluir permanentemente. Então isso é muito comum de ser usado. A lixeira, ela tem uma visualização que é assim, ó. Quando eu digo vazia, é sem nada. E aqui não é cheia, é com conteúdo. Com conteúdo. E quer dizer o quê? Quer dizer que o conteúdo da lixeira ocupa espaço no computador. Sério? Uhum. Dá uma olhadinha aqui comigo num detalhe. Eu vou pegar, por exemplo, o Windows 7 para você ver. Ó. Pego aqui o Windows 7. Tá? Aqui está a lixeira do Windows 7. É a mesma vibe dentro da lixeira do próprio Windows 10. Eu vou apertar o botão direito em cima dela, ela está vazia, e eu vou escolher propriedades. Então, o Sebrasp não vai falar ele não vai falar o menu de contexto, que seria o correto. Esse menu que abre por intermédio do botão direito é o menu de contexto. Ele não vai fazer isso. Ele vai dizer, no menu que aparece na lista, ele vai falar assim, ó, ao usuário apertar o botão direito na lixeira, na lista disponibilizada, há a opção de esvaziar a lixeira, liberando espaço, e há a opção de propriedades. Nas propriedades da lixeira, você consegue, entre outras situações, presta atenção, entre outras situações, definir o tamanho da lixeira. É personalizável, inclusive no Windows 10, tá? Ele é personalizável e é megabyte a unidade. Você diz quantos megabytes estarão livres. Mas peraí, mas aí a lixeira pode encher. Sim, se a lixeira estiver cheia, e você pedir para excluir, e ele diz assim, olha, eu vou excluir direto porque não cabe na lixeira. Então, essa é uma das maneiras de você tentar excluir alguma coisa e ele não vai para a lixeira. Por quê? A lixeira já deve estar lotada. E eu tenho a possibilidade aqui, ó, de não mover os arquivos para a lixeira caso eu queira. Então tem várias configurações aqui importantes. Mas falando em não mover arquivos para a lixeira, a gente acaba chegando num detalhe fundamental, que é a combinação de teclas Shift mais Del. Shift mais Del é a combinação... Vai cair, meu santo! E você não pode... Cara, me assustou, me irrita. Você não pode confundir com Ctrl Del. Ctrl Del não faz nada. Vai cair na prova, você vai confundir com Ctrl Del e Ctrl Del não faz nada. É Shift Del. Shift Del exclui, sem enviar para a lixeira, os arquivos ou pastas selecionados. Ele exclui permanentemente. Mas não é só Shift e a tecla Del. É Shift e qualquer comando de exclusão. É Shift e qualquer comando de exclusão. Lembre-se disso. Vai cair na prova. Lembra do início do vídeo? Do hardware? Eu estou te dizendo que vai cair. Então, por exemplo, se eu aperto o botão direito, deixa eu pegar aqui o próprio Windows 7 mesmo. Vou pegar aqui essa pasta Arquivos Aula, vou abrir. Dessa pasta aqui eu tenho vários arquivos dentro, certo? Vou pegar um arquivo que seja aqui dentro. Vou pegar, hipoteticamente, aqui, ó, Ctrl C de copiar, foi para a área de transferência, botão direito, colar. Opa, novo não, colar. Então, eu colei meu arquivo. Se porventura eu apertar Del, ele vai para a lixeira. Se eu apertar Shift Del, ele exclui permanentemente. Tá? Se eu apertar o botão direito e antes de clicar em excluir, eu apertar Shift, ele exclui permanentemente. Ou seja, é Shift e qualquer comando de exclusão. Se eu clico, seguro e arrasto para dentro da lixeira, ele vai mover para a lixeira. Se eu apertar o Shift, ele exclui diretamente. Ó, Shift apertado, pumba, exclui diretamente e nem pede confirmação. Então toma bastante cuidado com essas situações. Existe uma situação onde eu use só o Del e ele exclua definitivamente? Sim, quando a lixeira estiver muito cheia e quando você estiver apagando alguma coisa de um disco removível. Por exemplo, o quê? Um pendrive, um cartão de memória. Coloquei no computador, tá lá, disco removível. Saiba, estou excluindo desse cara, ele vai excluir direto. Então imagine só, visualize, você no TJ. Você não acredita ainda? Passa pela tua cabeça não passar ainda?
Você está me assistindo aí, ó, mais de 20 minutos e você acha que não vai passar? Eu tenho certeza que você pode passar. É só você querer e não desistir da prova. Vai até o final. Eu acho que você vai até o final, porque ela vai estar bem puxada de tempo. Toma cuidado com o tempo dessa prova. Então eu estou te dizendo, decora aí. Dell, dentro do disco removível. Você está dentro do TJ, está trabalhando lá. Colocou um pendrive no computador. Apagou sem querer alguma coisa do pendrive. Chegou na tua casa. Não, e apaguei sem querer. Não pense que estará lá no teu computador do TJ. Não estará. Por quê? O que você apaga do disco removível é apagado definitivamente. Mas você sabia que o Windows tem uma série de ferramentas? É isso aí. Uma dessas ferramentas do sistema, é o desfragmentador de disco. Isso pode cair? Pode. E o que eu quero que você saiba, até por curiosidade, dentro do Windows 10, acaba sendo denominado otimizador de unidades. Então eu aplico a uma unidade de disco. Só que ele não libera espaço no computador. É correto afirmar que o desfragmentador libera espaço no computador? Não. O desfragmentador não libera espaço no computador. Ele aumenta a velocidade de acesso. Por quê? Porque quando você grava dados, aqui tem um arquivo para você ver, Isso é um arquivo, tá? Quando você grava o dado, ele fragmenta. Imagine que aqui é o teu SSD, aqui é o teu pendrive, aqui é o dispositivo de armazenamento. Quando ele grava o arquivo, ele fragmenta o arquivo. Vou gravar outro arquivo para você ver. Quando você grava o arquivo, ele fragmenta para gravar mais rápido. Só que quando você vai abrir o arquivo, ele tem que juntar os pedaços, juntar os cacos. Então ele pega esse pedaço, junta com esse e junta com esse. E daí ele abre o arquivo. É muito mais fácil quando o arquivo ele está organizado em blocos vizinhos, em blocos contíguos. E daí você manda abrir o arquivo, ele, abre super rápido. Então, o desfragmentador nada mais é do que a reorganização dos blocos dos arquivos previamente gravados, para ficar mais rápido. Não liberou mais espaços. Você vê essa imagem aqui, ela não tem mais espaços livres. Ela não tem. Eu simplesmente reorganizei. Quem libera espaço no computador é a limpeza de disco. Limpeza de disco. Tem mais coisa importante? Tem. Então o desfragmentador é importante. Tem uma palavrinha, uma expressão dentro do Windows 10 que é o Windows Hello. É isso aí, Windows Hello. O que eu quero que você saiba? Biometria. Biometria. Quando você quer fazer, por exemplo, com reconhecimento facial, quando você quer, por exemplo, operar com impressão digital, o Windows Hello ele traz elementos de biometria para você. Ou seja, é muito mais seguro do que você usar uma senha, mesmo que a tua senha tenha letras maiúsculas, números, caracteres especiais. É muito mais fácil quando a biometria entra na jogada. Essas palavras como Windows Hello, vou colocar outras aqui para você, como por exemplo Cortana. Cortana seria a Siri do Windows 10. Cortana. Cortara não, né? Cortana. Não é cortada, é Cortana. É importante. Lá dentro, desde o Windows 7, criptografia de disco de BitLocker. BitLocker tem a ver com o quê? Com criptografia. Criptografia de unidade de disco. E outros nomes mais. O que eu quero... Então, isso aqui está errado, Cortana. O que eu quero que você compreenda é que esses nomes, para o estilo aí, para você ver o jeitão do próprio Sebrasp, isso pode acontecer, isso pode aparecer. Tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esses nomes. Faça a relação que nem visão de tarefas, que tem a possibilidade de múltiplas áreas de trabalho dentro do próprio Windows. O visão de tarefas, ele de fato existe dentro do Windows 10, não existe dentro do Windows 7. Esses nomes estranhos podem aparecer numa questão para você. Veja, o universo de 5 questões é muito pequeno e em comparação com o conteúdo que a gente tem, ainda mais sem ele dizer se é Windows 7, se é Windows 10, se é Linux. Mas o importante é você fixar os principais elementos ainda mais em uma revisão, tá? Eu chego ao final dessa minha primeira parte dessa revisão. Quem tem acesso a essa revisão já, só para você saber,
é o pessoal que já tem meu curso completo do TJ, então automaticamente essa revisão já é liberada. A primeira parte, eu sempre deixo a primeira parte da minha revisão aberta no YouTube. Se você me acompanha no YouTube, o restante dessa revisão, ou ele está no meu curso completo do TJ, ou ele está como revisão do TJ, que é um curso à parte no meu site. Então são 3 formas de você ter acesso a essa aula que eu estou gravando. Ou pelo YouTube, ou justamente pelo meu site, no meu produto completo do TJ, ou por um produto só de revisão. Tentei fazer um preço bem justo, para que seja só revisão mesmo, e vou trazer daí o próximo bloco, questões de Windows, para você trabalhar, questões de sistemas operacionais, e vou dando sequência aí nos principais elementos. Eu quero dizer para você assim, ó, e é muito importante isso que eu vou te dizer, está nas tuas mãos, não só a parte de informática, tudo está nas tuas mãos. Eu sei que você deposita em outros professores. Eu podia vir aqui falar para você de meio ambiente, de relação com povos indígenas. Eu poderia falar para você do agronegócio. Eu poderia falar de elementos que vão aparecer em atualidades para você. A saída da Inglaterra, do Reino Unido não dá, mas da União Europeia dá. E então, esses elementos todos, ó, eu te dei dicas da parte de atualidades. Você pode pegar e estudar. Em informática, eu estou te dando as questões. Querido, querida, dando as questões. Se estiver fora daqui, para o teu concorrente está impossível. Olha esse último slide, Windows Hello. Então, o que você pegou aqui, guarde para você. Guarde para você, vai lá dia 22 e detone, tá? Eu vou deixar aqui embaixo maiores informações sobre a sequência da minha revisão. O que você precisar, entre em contato. Lembre-se, eu estou sempre aqui à tua disposição. E vamos acabar com essa sensação de uma vez de ansiedade dessa prova. Vai lá, faz, dá o teu melhor. Você acha que não, mas eu fico super nervoso também quando começa a chegar a prova. Então eu vou vontade de sentar e fazer a prova no teu lugar. Acredite, o teu futuro depende muito de você, mas eu vibro muito positivamente para que dê tudo certo. O que você precisar pode contar comigo, eu estou aqui contigo. Te vejo na próxima sequência, trabalhando as questões de dentro do Windows. Um grande abraço para você, bons estudos e até mais.